Bom dia a todos. 9h em ponto, então vou iniciar aqui a transmissão do nosso webinar. Meu nome é Suzana Pereira, eu sou professora na Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Sou líder da linha de pesquisa em Gestão de Operações e Sustentabilidade, o grupo de pesquisa que faz parte do programa de mestrado e doutorado da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, e esse grupo de professores aqui do programa, dessa linha de pesquisa que organizou esse webinar, e em nome deles eu gostaria de agradecer a presença aqui online, virtual, de todos vocês. É um prazer estar aqui. Nós vimos aqui vários inscritos, vários nomes que nós conhecemos de colegas, alunos, ex-alunos, toda essa grande área de gestão de operações aqui no Brasil. Estamos muito felizes com isso. É um prazer estar aqui de novo. Hoje de manhã até falei com os meus colegas que eu fiquei emocionada de poder fazer esse evento hoje, porque eu me lembrei do Simpói. Então, vai aqui um recado também para todos aqueles que nos inscreveram, perguntando sobre o Simpói, sentindo falta do Simpói, esperando o Simpói esse ano. Infelizmente, com todos esses acontecimentos da pandemia, não foi possível liberar o Simpói para 2020, mas esperamos voltar com novidades no próximo ano. Então, que seja em 2021 de muita inovação e novidade aí também para o Simpói. Então, fica aí esse recado. Eu também sou coordenadora da área da Divisão de Gestão de Operações e Logística da ANPAD. Então, queria aproveitar também, junto com esse bom dia aí para todo mundo, lembrar do evento do ANPAD, que está agendado para outubro, e que nós temos um deadline aí para a submissão dos trabalhos, que vai ser dia 25 de maio. Então, todos aí que estão participando da área, que estavam com saudade do Simpói, nós temos uma oportunidade de nos encontrarmos no ANPAD, na Divisão Go, esse ano. Okay? Então, esperando também as submissões de vocês. Bom, eu vejo que continua entrando participantes, então nós vamos ter uma apresentação aqui breve da operacionalização desse webinar. Antes disso, eu só queria comentar sobre um disclaimer aqui, que deixar claro para todos que a opinião e tudo que foi expresso aqui dos professores, dos painelistas, debatedores foram convidados para esse webinar, é a opinião e a visão de cada um deles, e não é a visão, nem sequer a opinião, nem representa a opinião da Fundação Getúlio Vargas. Então, esse é um disclaimer inicial para esse webinar também. Tá? Mais uma vez, agradecer a participação de vocês, e vou passar a palavra para a nossa moderadora, e também, já com agradecimento especial, a professora Márcia Scarpim, que é alumni do nosso programa de doutorado, e hoje está fazendo pós-doc na Indiana University, nos Estados Unidos. Saudades enormes, Márcia. E um agradecimento especial para a Márcia, que trouxe essa provocação e essa ideia para que a gente realizasse o webinar. Obrigada, Márcia, por ter nos provocado, e obrigada a todo o grupo que participou, ajudou. Aí o Raul, que é aluno do programa agora de doutorado, que está nos ajudando, fez todo o back-office aí, e vai nos ajudar também com as perguntas durante o programa, e a equipe de eventos da GV também, que nos deu todo o apoio para que esse webinar ocorresse. Um prazer ver todos vocês por aqui. Márcia, com você. Está no mute, Márcia. Está lindo, vai lá. Agora sim. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Márcia Scarpim e serei moderadora deste evento, e vou explicar um pouquinho como vai ser a dinâmica do evento. Nós temos 4 painelistas: professora Eli Paiva, que falará sobre reestruturação das cadeias de suprimentos; professora Suzana Pereira, que falará sobre resiliência nas cadeias de suprimentos; professora Luciana Vieira, que irá falar sobre cadeias de suprimentos no setor de alimentos; e a professora Juliana Bonomi, que falará sobre cadeias de suprimentos no setor público. Após a fala dos painelistas, nós teremos um tempo para perguntas e respostas. Então, nós pedimos para que você faça a sua pergunta
pela ferramenta que está logo abaixo no seu computador, ferramenta chamada Q&A, é um Q e um Azinho, tá? É só clicar e mandar a sua pergunta. Ela será encaminhada para nós faremos uma consolidação das perguntas e responderemos conforme o nosso tempo disponível, dando prioridade para aquelas mais recorrentes, ok? Então, vamos iniciar nosso evento. Sejam bem-vindos e vamos começar com o professor Eli. Ok, obrigado, Márcia. É um prazer estar aqui então, nesse encontro importante, um tema importante. E é o momento, então, de nós compartilharmos algumas das nossas pesquisas e visões sobre o que pode estar acontecendo nos próximos momentos em relação a esse evento que nós chamamos de um evento extremo, que seria essa pandemia que hoje o mundo enfrenta e que vai, de alguma forma, influenciar todas as decisões e nossas pesquisas em relação à gestão de operações e à parte de cadeia de suprimentos. Para falar sobre o tema, então, vou compartilhar meus slides para dar uma visão geral sobre os aspectos iniciais. Então, a questão central que eu vou discutir é a parte de reconfiguração das cadeias de suprimentos. E nós temos, então, esse cenário, que seria um cenário de eventos extremos. Nos últimos anos, o mundo tem enfrentado tsunami, enfim, situações que têm ocorrido e têm levado a rupturas e mudanças nas cadeias de suprimentos, mas nenhuma com uma abrangência tão grande como essa que nós estamos enfrentando. Então, isso aí tem levado a vários questionamentos, né? Talvez o mais forte é se realmente essa pandemia da Covid comprometerá todo o processo de globalização que o mundo tem enfrentado, tem vivido nos últimos anos. Teve algumas repercussões mais expressivas, como, por exemplo, na parte de equipamentos médicos e medicamentos, então, com rupturas, atrasos, problemas de qualidade, principalmente de produtos a partir da China, que foi o primeiro país afetado. Isso também aconteceu no Brasil, nós estamos também enfrentando esses problemas com atraso de fornecedores, como essa notícia recente em relação ao estado do Ceará, e já tem levado também a alguns movimentos mais específicos, né, de mudança de cadeia de suprimentos, como essa política do governo japonês de apoiar, então, o retorno de unidades produtivas japonesas, de empresas japonesas, para o Japão. Então, isso aqui não são fatos tão novos assim, já vinham sendo discutidos sobre redesenho de cadeias globais. A questão de reshoring já era um tema debatido, por exemplo, pelos países escandinavos, já havia um movimento, então, de retorno de empresas de países como Suécia, Noruega, para esses países, a fim, né, de estar num ambiente tecnológico mais desenvolvido. Eles começaram a identificar que já não havia tanta vantagem em relação aos custos de mão de obra em alguns países que tinham unidades. Isso também estava acontecendo na China desde 2008, após a crise de 2008, com várias empresas norte-americanas, como Caterpillar e outras, retornando a produção para os Estados Unidos, né, que até era um discurso do presidente Trump, e também para o México, por questão toda do NAFTA. Também já existia um movimento chamado de backshoring, né, que levava a uma regionalização de fornecedores de componentes e matérias-primas. Isso já tinha sido estudado, por exemplo, em relação à China e outros países asiáticos que seriam próximos à China, como Vietnã e Filipinas, e é um processo que já vem ocorrendo há pelo menos uma década. E toda a questão também de retorno de um processo de internacionalização já tem algumas evidências, né, que possivelmente essa pandemia que nós estamos enfrentando vai ser também impactada algumas empresas,
algumas indústrias revendo a questão da internacionalização. No Brasil, especificamente, nós já temos um cenário também desfavorável, né? A nossa participação em relação ao mercado internacional é bastante tímida, em torno de 1,1%. Nós já vimos num processo de desindustrialização bastante acelerado, então, se nós compararmos o Brasil com o mundo, né, entre 1980 e 2015, o mundo aumentou a participação em 10% do PIB na indústria de transformação, e o Brasil, nesse mesmo período, teve uma queda de 42%, ou seja, um processo de desindustrialização bastante acelerado e que pode ter várias repercussões a partir desse cenário que nós estamos vivendo. Então, assim, sendo um pouco, não otimista, mas pelo menos realista e tentando com algum otimismo olhar a situação, o que nós podemos identificar, né? Então, há uma sinalização de mudança dos critérios competitivos em determinados produtos. Então, se havia muito foco em relação a custo, começa a aparecer questões fundamentais como a entrega confiável e qualidade para esses produtos, e não apenas decisões baseadas em custo. Então, se custo era o ganhador de pedido, né, usando o nosso termo lá de estratégia de operações, custo passa a ser qualificador, e esses produtos, então, seriam mais importante a questão da entrega e qualidade. Há uma perspectiva, então, de alguma regionalização das cadeias, né, não se pensar apenas em cadeias globais, mas em cadeias mais regionalizadas, para reforçar principalmente a questão das entregas confiáveis. E, por último, tem toda uma discussão também, uma visão norte-sul, né, de governança nas chamadas Global Value Chains, nos países chamados de economias mais emergentes, buscando, então, maior valor agregado e incorporar outras atividades que não seja apenas manufatura na sua produção, dentro da cadeia. Então, como ficariam as cadeias gourmets no Brasil? Então, dando um primeiro olhar assim, do que está acontecendo, né? No último mês, já dados agora de abril de 2020, as exportações chinesas já começaram a ser retomadas, então elas estão 3,5% maiores do que no último ano, e, ao mesmo tempo, as importações chinesas tiveram uma queda, então, aí sim, refletindo já o que está acontecendo no resto do mundo, de 14,2%. E o Brasil, como é que ficaria nessa situação toda, né? Então, nesse mesmo mês, o Brasil registrou uma alta de exportações para a China, mesmo com a crise de Covid, principalmente em produtos agropecuários. Então, tem uma situação que, com a retomada parcial da China, impactando o setor que é bastante importante na nossa economia. Então, o que nós podemos, num primeiro momento, afirmar, né? Possivelmente, nós vamos, então, manter essas posições em commodities agrícolas. O Brasil é bastante competitivo nesse setor, tem tecnologia e, né, assim, a China é um destino importante. Há uma possibilidade, então, de reconfiguração de cadeias, principalmente nos setores mais afetados, como produtos hospitalares, seria uma oportunidade do Brasil, então, diminuir a dependência de outros países e ter uma produção mais local, ou pelo menos mais regional, com entregas mais confiáveis. E temos um desafio aí de ver quais setores poderiam se beneficiar, né, considerando esse nosso contexto. Então, hoje, o câmbio está mais favorável, apesar de toda a instabilidade e incerteza que isso traz, mas facilita alguns setores. E desfavoreceria também a importação de algum tipo de produto. E, ao mesmo tempo, então, tem toda essa discussão da diversificação de fornecedores, menor dependência em relação a países específicos ou regiões específicas. Então, todo esse contexto aí, mesmo que seja um contexto de muita incerteza, de muito desafio, né, tem algumas oportunidades e nós, como pesquisadores, podemos explorar essas oportunidades e ver caminhos possíveis que a indústria brasileira e as nossas cadeias de suprimentos podem seguir nos próximos anos. Seria isso a minha apresentação, então, obrigado a todos, e eu retorno, então, a minha palavra à Márcia. Tá? Obrigado. Oi, Márcia, está no mute. Vamos lá. Professora Suzana,
Agora você pode começar falando sobre a resiliência nas cadeias de suprimento. Obrigada. Vou compartilhar minha tela também aqui com vocês. Bom, falar desse tema de resiliência e cadeias de suprimentos para mim é um enorme prazer, porque eu tenho já vários anos de pesquisa e de parcerias com diversos colegas, que eu já vi que, inclusive, estão aqui assistindo o webinar, nesse tema, né? Vários trabalhos realizados e, de repente, um tema que a gente vê e tem tanto carinho, já pesquisa há tanto tempo na academia, vira pop. Ele está em todos os jornais, em todos os comentários, na maior parte dos webinars, de os mais diversos tipos de comentaristas, de opiniões, ou seja, o termo resiliência, como se diria, caiu na boca do povo. Um termo que chegou agora com muita força e eu acredito que para ficar. Então, isso é muito importante, é um momento crucial para os pesquisadores que já estão trabalhando com resiliência e cadeia de suprimentos, para aproveitar essa oportunidade também. Porque da mesma forma que é bom que esse termo se torne popular e o conceito se torne popular, aparecem os mais diversos tipos de definições e conceitos. Como pesquisador, a gente tem que acompanhar e também ajudar a esclarecer algum desses conceitos, né, com base em uma literatura ampla que já tem sobre o tema. E foi isso que eu escolhi começar o webinar, deixando bem claro do que eu estou falando de resiliência, porque nós estamos ouvindo falar de resiliência aí nos jornais, na mídia escrita, nas diversas mídias sociais. Então, vou falar de resiliência na perspectiva dos estudos de resiliência em cadeia de suprimento, vindo da literatura inicialmente de Supply Chain Risk Management e depois chegando em resiliência na cadeia. Com uma ideia de entender o conceito, que tem uma vasta literatura de riscos e depois de riscos em cadeias de suprimentos, e a gente percebe que essa literatura ela vinha tratando sempre da questão de a probabilidade dos riscos, verificar a probabilidade de ocorrência desses riscos e verificar o impacto, as consequências que esses riscos poderiam causar. Então, boa parte da gestão de riscos, dos estudos de gestão de riscos em cadeias, eles focam na identificação de riscos e depois em estratégias mitigadoras, sejam para se preparar e evitar ou minimizar a ocorrência desses riscos, ou estratégias mitigadoras para minimizar o efeito das consequências desses riscos. O que surge, né, a partir desse contexto que a gente já vive nos últimos anos, nessa última década, sobretudo, com o aumento dos riscos, com o aumento da vulnerabilidade das cadeias, com cadeias globais, né, não é de hoje, não é só por conta da pandemia agora, mas na última década, a vulnerabilidade das cadeias aumentou significativamente. E alguns pesquisadores começaram a falar, olha, riscos está sempre aí. A quantidade de riscos nas mais diversas etapas e fases da cadeia, seja riscos internos à cadeia, riscos internos à empresa, riscos do ambiente, desastres, os riscos existem, estão aí. E é muito difícil mitigar ou prever todos. Além de tudo, é caro, inviável e consome bastante tempo. Nesse contexto que surge toda a pesquisa em resiliência na cadeia de suprimentos. Uma ideia de resiliência que discute não que ela deixa para trás a noção de eficiência e custos, mas ela passa a focar na mitigação dos efeitos da ruptura e no retorno da operação para os níveis normais. Imaginando que uma cadeia de suprimentos ela tem altas vulnerabilidades, as mais diferentes vulnerabilidades, e em algum momento a ruptura vai acontecer, você não sabe nem muito bem onde, dá para fazer alguns estudos, algumas estimativas, mas o foco passa a ser agora na mitigação dos efeitos da ruptura para o retorno da operação às condições normais. Então, a definição de resiliência e cadeia de suprimentos que eu estou usando aqui, usei como pano de fundo para essa apresentação, é a proposta por Ponomarov e Holcomb, que fala que a capacidade adaptativa da cadeia se preparar para eventos inesperados. Então, primeira coisa, preparação.
responder, então passa por uma fase aí de resposta a essas rupturas e se recuperar das rupturas, mantendo a continuidade das operações no nível desejado que se espera de conectividade, controle sobre todas as estruturas em funções da cadeia. O que a literatura de resiliência em cadeia de suprimentos fala também? Além de falar dessas fases que já estão implícitas na própria definição, as fases de preparação, de resposta imediata, recuperação e mitigação, emprestando dessa literatura de desastres e de operações humanitárias os estudos das fases, a literatura e os estudos em resiliência e cadeia de suprimentos falam muito no desenvolvimento de capabilities, também chamado por alguns autores de fatores, facilitadores ou elementos. Ou seja, o conjunto de atividades e práticas que precisam ser implementados para que a cadeia seja resiliente, ou para que a cadeia consiga se adaptar, se preparar, se adaptar, responder às diversas rupturas. E que momento mais adequado para a gente falar em resiliência em cadeia de suprimentos do que esse momento da pandemia, né? Infelizmente, aí atacou com força as mais diferentes cadeias, mas essas dimensões da ruptura na cadeia, ela traz uma perspectiva nova para os estudos e um desafio novo para os estudos em resiliência em cadeia de suprimentos. Essas dimensões propostas aí por Moritz, foi uma publicação recente mesmo, né, divulgada agora em maio, comparando uma ruptura que ele chama de típica para a ruptura que está acontecendo no momento com o advento da Covid-19. Quando a gente olha em algumas dimensões, seja geográfica, onde você vê que quando as cadeias se preparavam para rupturas, normalmente essas rupturas eram mais locais ou regionais, com um escopo mais limitado, com algumas poucas indústrias afetadas, geralmente ligadas a acidentes, desastres, alguns desastres naturais. A demanda dificilmente era afetada. Em geral, poucas vezes nós tivemos demanda afetada. Teve um exemplo em 2009, que foi a pandemia da H1N1, mas não afetou do jeito que afetou a ruptura da Covid-19 agora. Mas o que a gente via nas rupturas típicas era normalmente o suprimento sendo afetado. E o suprimento de algumas poucas cadeias. Tanto que o Risk Barometer, que monitora a maior frequência de riscos e rupturas no mundo, e nos últimos anos, nos últimos 5, 6 anos, o risco número 1 era ruptura de suprimento. E era muito típico, e afetando o suprimento e, por vezes, a demanda. O planejamento, várias empresas já estavam preparadas com planos de contingência, com experiência, com algum conhecimento disponível. Com essa grande disseminação da ruptura do Covid-19, em termos de geografia, com escopo amplo, e afetando as mais diferentes cadeias, afetando as cadeias de produtos e serviços, né, não somente de produtos, afetando sobremaneira a demanda, tornando cada vez mais difícil para as cadeias que continuam funcionando também atender ou chegar à demanda, além de ter afetado o suprimento. E o que é mais complicado para o trabalho em resiliência em cadeia? Com conhecimento e planejamento limitado para uma pandemia global. Se vocês ouvirem aí nos noticiários as discussões, todos os comentaristas se referem à experiência da gripe espanhola de 1918. Como que no mundo conectado, global, com cadeias globais como o nosso, a gente pode depender de uma experiência anterior de 1918. É um começo, mas ainda é um conhecimento que está disponível, mas muito limitado. A ocorrência também da forma que afeta o sistema financeiro, quando a ruptura tradicional ou típica, geralmente ela é moderada e tem uma correlação moderada com o sistema financeiro global, a ruptura, como nós estamos vendo agora da Covid, tem alta correlação com o sistema financeiro global e está colocando vários países aí em posições assustadoras, inclusive o Brasil. A gente está ouvindo falar de retração de 10% a 30% da economia global. Isso é sério, isso é muito sério. Considerando ainda que os prazos de uma ruptura tradicional, para o tempo de resposta e de recuperação, para que isso ocorra, ele geralmente é de curto prazo. Necessita, na época de um desastre, de equipes de resgate, de fornecimento extra de alimentos por algum tempo,
Mas no caso da pandemia, a gente não tem ideia ainda de quando vai ser. É uma necessidade de serviços de emergência de curto, curtíssimo, médio, longo prazo e sem ideia ainda de quando isso pode acabar. Sem falar dos impactos para o lado humano e comportamental. É terrível assistir aos desastres que acontecem do outro lado do mundo ou que acontecem quando a gente está olhando pela televisão, assistindo, vendo os noticiários, o pânico, o impacto, as vidas, as vítimas, o medo que se estabelece. Mas, em geral, nas rupturas típicas, eles também têm uma duração muito limitada. O que nós estamos vendo agora é uma disseminação de duração de impactos ainda incertos, que nós não sabemos ainda quanto tempo, de longo prazo, né, com riscos invisíveis e desconhecidos. Então, como que a gente trabalha, né, e qual o impacto para, de fato, ter cadeias resilientes? O que e como fazer? É claro que a literatura também não está preparada para tudo isso. Nós temos diversos estudos anteriores sobre rupturas típicas, um ou outro sobre a pandemia, como no caso da H1N1 em 2009, mas nenhuma como a Covid 2019. Então, o que eu resolvi fazer? Eu fiz uma consulta, como se fosse uma pesquisa rápida, com alguns profissionais de mercado, pedindo para eles me falarem um pouco o que é uma cadeia resiliente, como que trabalha com a cadeia resiliente nesse tempo, com esse contexto do Covid 2019. Exemplos do que vocês estão fazendo nas suas organizações. E, assim, eu quero ser otimista e vou ser otimista, porque as respostas, nenhuma resposta de pânico ou de pavor, a maior parte das respostas muito ligadas e associadas ao que a literatura de resiliência e cadeia de suprimentos já vem mostrando, e com alguns novos desdobramentos que o Eli já pontuou com bastante clareza na primeira fala dele, né? O que está acontecendo é que a maior parte desses profissionais, e vai aqui uma observação, esses profissionais, os principais que me responderam são em grande maioria de empresas multinacionais ou de grandes empresas que atuam aqui no Brasil. Somente duas dessas respostas vêm de pequenas e médias empresas. Então, vocês vão entender que o retrato que eu estou falando aqui é um retrato da grande empresa e da empresa multinacional atuando aqui no Brasil. O que eles entendem que é uma cadeia de resiliente e o que é o impacto da Covid nas cadeias nesse momento agora, no contexto da Covid 2019. Primeira coisa, aquelas fases da ruptura que são tão faladas e discutidas, estão na própria definição de cadeias de suprimentos resilientes, elas estão também na cabeça desses gestores. Só que com a ideia de loops mais rápidos e curtos, ou seja, nós vamos ter e já estamos passando pelas diversas fases, né, tradicionais da literatura, em loops bem curtos. E por quê? Porque a gente nunca sabe em qual momento essa ruptura vai se dar novamente. Falamos muito de achatar a curva, falamos muito dos picos da pandemia, mas a gente ainda não sabe quando vai ser esse pico de fato. Em alguns momentos ela parece arrefecer, de repente ela emenda de novo. E as cadeias estão vivendo isso também. O que essas cadeias estão percebendo é que, como algumas delas são globais, o fato de ter flexibilidade, ou seja, ter uma diversidade de operações, está espalhado por diversos países e está facilitando e aumentando a resiliência deles. Aumentando porque desses profissionais que eu conversei, a empresa dele é uma empresa chinesa que tem operações no Brasil, aqui na América Latina, tem operações nos Estados Unidos, tem operações na Europa e na China. E ela está se mantendo muito bem porque os momentos de ruptura estão se alternando. Quando a China estava muito ruim, a operação no Brasil segurou. No momento em que a operação no Brasil começou a mostrar sinais de ruptura, ele conseguiu, com a recuperação da Europa, equilibrar. Ou seja, flexibilidade aparece como uma grande estrela em termos de elemento ou de capability, se a gente quiser usar o termo de resiliência. A flexibilidade seguida da agilidade. Todos os profissionais foram unânimes em falar da importância de resposta rápida, de agilidade e desse ponto que o Eli levantou de reconfiguração. Uma reconfiguração que eles entendem hoje que é das operações imediatas, no curto prazo, locais, mas eles já estão se preparando para reconfigurações
dos recursos e das capacidades deles para enfrentar também médio e longo prazo. Eles estão lidando já em paralelo com a crise imediata, com a capacidade de autoconfiguração a partir das ocorrências. Ou seja, várias dessas empresas já estão destacando equipes para que elas invistam nessa capacidade de o que eles estão chamando de autoconfiguração. Geralmente, né, e até na literatura, já aparece a reengenharia ou reestruturação das cadeias como uma forma de ser resiliente, mas sempre pensando numa recuperação definitiva para o longo prazo. O que surge agora de novo e de bem interessante nessas falas é a capacidade de uma autoconfiguração a partir de ocorrências frequentes, semanais, diárias, em diferentes partes do mundo. Tá? Então, esse esforço muito grande para a reestruturação ou para o redesign das cadeias nos mais diversos níveis. Todos também, em todas as falas, aparece a importância da cultura de riscos. E ele entra muito forte na literatura de resiliência em cadeias de suprimentos, na fase de preparação. As cadeias, os que falaram que não estavam preparados, foram aqueles que disseram que a organização deles não estava com a cultura de riscos bem estabelecida. Aqueles outros que estavam alegando ter uma cultura de risco bem estabelecida, eles tinham planos de contingência já definidos, eles não tiveram nenhuma ruptura por conta de mover todas as operações para home office, porque eles já tinham feito isso recentemente na greve dos caminhoneiros aqui no Brasil. Então, a gente vê que a ideia de uma cultura de preparação e de aprendizagem também é importante. E dois temas que apareceram com força em todas as salas é a importância da visibilidade, transparência, que junto com a flexibilidade são as capabilities que foram mais recorrentes. Em seguida vem comunicação, coordenação, colaboração e algumas palavras bem interessantes sobre inovação, ser inventivo, se reinventar, mudar o jeito de pensar, usar novas tecnologias, a ideia de twin supply chain, onde você pega e faz testes de estresse, ou testes e simulações da sua cadeia no ambiente virtual. Então, a inovação e a tecnologia também está aparecendo com muita força para que as empresas consigam se tornar resilientes ou suas cadeias resilientes. Ok? Com base nas falas desses diversos profissionais que eu conversei, tive o privilégio aí de ouvir o feedback deles, eu coloquei aqui como sugestões algumas questões de pesquisa futura a partir das falas e da análise dessas entrevistas feitas com eles. As cadeias globais continuam sendo importantes, ninguém está pensando em deixar de ser globalizado ou retirar todas as operações da China, mas eles querem retirar algumas. E como fazer isso? Quais são as alternativas para criar uma infraestrutura e uma capacidade de produção tal qual a China tem? Algumas tentativas já em andamento na Índia, mas eles têm muita dificuldade e medo com relação ao scale-up. Como fazer isso tomar proporção do que já está estabelecido na China? Algumas sugestões e algumas tentativas já sendo feitas de chamadas cadeias híbridas, uma mistura de inshore e nearshore production. Então, você traz cadeias mais regionais e locais, um pouco dentro da sua própria região e mais local, um pouco em regiões vizinhas e deixando ainda mais um pouco fora e longe, outsourced, offshore mesmo, para países como a China, onde a infraestrutura continua sendo infraestrutura e o que eles estão chamando de um ecossistema de inovação muito forte. Essa ideia de ecossistema de inovação da China aparece com muita força e como uma das principais barreiras para alternativas para cadeias de suprimentos mais resilientes fora da China. Outra coisa que aparece como uma sugestão para pesquisa aí são as cadeias curtas. Essas grandes empresas estão, inclusive, olhando para os exemplos de cadeias curtas, bares, restaurantes, academias, pequena e média empresas, pequenas cadeias aí, que conseguiram se reinventar numa velocidade e mostrando a resiliência inesperada. Ainda mais considerando que cadeias globais têm uma capacidade de financiamento muito maior. Essas cadeias curtas, a capacidade de financiamento é muito pequena. Então, uma das preocupações que surgiu até dos entrevistados de pequena e média empresa é a questão de financiamento na cadeia, de custo de ser resiliente. Quem paga os custos da cadeia se tornar resiliente? Que depende de redundância e de maior flexibilidade. E a redundância? A grande questão que todos têm,
quanto de redundância a cadeia deve ter, quanto de redundância cada operação ou cada etapa da cadeia deve investir. E o que também todos falaram, e tem muitas dúvidas, quais são os principais indicadores de resiliência. É isso, eu fico agora agradecendo e passando para a Márcia a palavra. Obrigada a todos. Obrigada, professora Suzana. Agora nós vamos, então, com a professora Luciana Vieira, falará sobre cadeias de suprimentos no setor de alimentos. Por favor. Ok. Quero agradecer, então, essa oportunidade da gente poder, de alguma forma, compartilhar as ideias aqui com os colegas do departamento e com os colegas interessados de área. A minha fala vai no sentido de tentar ilustrar aquilo que o Eli e a Suzana colocaram na cadeia de alimentos, que é uma cadeia tão bem caracterizada como uma cadeia global. Então, muito daquele alimento processado que a gente come num lugar do mundo, ele tem insumos de todas as outras regiões, de todos os outros continentes. Então, eu vou dividir a minha fala em dois momentos. Eu vou tratar primeiro sobre o que já tem sido discutido no nível de cadeia global de valor, com base nos países que passaram antes pela pandemia, né? Então, os impactos, as rupturas são diferentes, a Ásia já está trazendo muitos dados, até porque ela já está retornando, e houve, na verdade, no mundo ligado ao setor agroalimentar, 3 grandes impactos. Então, teve um impacto muito forte na oferta de alimentos, nesses países que já estão trazendo relato, né? No segundo momento eu vou discutir um pouquinho do que a gente está vendo no Brasil nesse sentido, mas principalmente em alguns países que têm uma caracterização de uma mão de obra nômade, houve uma redução de disponibilidade de mão de obra, também na agroindústria processadora, muitas contaminações, então houve uma redução na oferta de alimentos em alguns países que estão agora tentando retomar, né? Houve uma ruptura. Houve também, e isso eu acho que foi geral, isso afetou a todos os países na pandemia, um impacto na demanda no sistema que é conhecido no comércio internacional como o sistema HoReCa, que são os hotéis, restaurantes e café. Esse importante canal de distribuição de alimentos, ele foi fechado em todos os lugares do mundo, independente da resposta que os governos deram à pandemia. Quão restrito foram as medidas adotadas. Mas na demanda foi uma grande ruptura, porque hotéis, restaurantes e cafés são responsáveis por uma grande movimentação e distribuição de alimentos. Então, esse sistema, que é altamente também importador, ele ficou completamente parado. Hoje a gente vê aí algumas soluções, né, em termos de outras formas de digitalização, até via plataformas de oferta desses produtos, mas essa demanda, que era uma demanda business to business no mercado internacional, essa foi talvez o maior efeito aí de curto prazo. E teve também um forte impacto na logística. A logística também, o Eli mostrou alguns dados nas questões da China, né? A China fora do mercado, a China é o grande comprador no mundo hoje na área de alimentos do Brasil, mas houve algo que a gente não tem falado tanto, não tem trazido tantos dados ainda, mas que é o transporte aéreo. O transporte aéreo, que a gente viu a questão de passageiros está praticamente, né, parado, imobilizada, muitas companhias pararam de voar, e ele é responsável também por carga de produtos premium. Então, as frutas, né, produtos... os queijos, todos esses produtos mais gourmetizados, produtos prêmios de alto valor agregado, normalmente o transporte deles é aéreo, e muitas vezes mesmo em aviões de passageiros e não de carga. E isso também teve um impacto enorme nesses produtos de alto valor agregado. Então, esses 3 impactos, oferta, demanda e logística, eles certamente vão trazer rupturas de curto prazo, como no caso do sistema HoReCa, né, e de médio e longo prazo. Uma outra questão que eu acho que dentro desse contexto de cadeia global de valor e do alimento,
uma coisa, na verdade, ela não é relacionada ao Covid em si, já estava vindo esse processo, mas eu acho que ele se acirrou agora, e semana passada, então, houve uma evidência clara, que é o futuro da Organização Mundial do Comércio. O Brasil depende de uma série de tratados multilaterais, acordos comerciais, políticas comerciais. Vários países, agora na Covid, acabaram fechando seus mercados, até mesmo para os alimentos. E a Organização Mundial do Comércio já tem sido, né, bastante questionada pelo governo Trump, pela disputa China e Estados Unidos, e aí, na semana passada, foi anunciada a saída do Roberto Azevedo, um ano antes do final do seu segundo mandato na Organização Mundial do Comércio. Então, acho que isso, de alguma forma, ilustra esse processo que o Eli falou, né, da globalização, ou da internacionalização, porque se realmente a Organização Mundial do Comércio passar a ser secundária, ela que, de alguma forma, fez com que essas cadeias globais se desenvolvessem, ficassem cada vez mais integradas, crescessem, tivessem esse suporte institucional, vai certamente dificultar a entrada de produtos em alguns países, ainda mais do que a gente já tem hoje em termos de barreiras comerciais. Então, o futuro da OMC e quem vai entrar no lugar do Roberto Azevedo e até que ponto os países vão usar essa organização como uma forma de negociação internacional é também uma incógnita, é também uma questão de incerteza e que certamente afeta a área de alimentos, que é uma área bastante competitiva, né, em alguns setores. E muitos desses resultados dessas negociações, têm sido no escopo da OMC. Então, há uma tendência cada vez mais aos acordos bilaterais ou acordos regionais terem que ser retomados. E as barreiras comerciais que vão surgir, principalmente com essa questão dos países estarem fechando essas fronteiras por meio da pandemia, mas algo que também já vinha em função de alguns governos que estavam promovendo esses processos de reshoring, né, que já foi citado. No caso da cadeia global de valor no setor agroalimentar, eu acho que o impacto ele está variando de acordo com a severidade das restrições adotadas por cada país. Então, no Brasil, até o momento, o nosso isolamento não tem sido tão rigoroso como de outros países, e até por isso a gente está tendo como consequência aí um crescimento no número de casos de contaminados. Mas as questões ainda de logísticas não foram tão prejudicadas. A própria questão de mão de obra também não. Então, esses impactos, pelos dados que a gente tem visto aí da Organização Mundial do Comércio e da FAO, que estão monitorando o que está acontecendo no mundo, e alguns relatos já mais consolidados, não tem escassez de alimentos no mundo, isso é uma boa notícia, né? Eles se referem muito ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, e na verdade, a gente vê que a produção não foi tão afetada, mas tem uma ruptura entre essa produção e a distribuição. Para falar um pouquinho sobre, no contexto do Brasil, que é diferente em algumas questões específicas dessa cadeia, o Brasil é um grande player, e o Brasil sentiu, sim, essa interrupção, né, essa ruptura, principalmente o downstream supply chain, processamento e distribuição de alimentos. Então, nós tivemos também uma queda da demanda, nós tivemos os restaurantes, os cafés, os hotéis, as próprias pessoas estando em casa consumindo menos alimentos, e também está tendo os primeiros relatos na área de processamento. Então, aqueles setores que são mais intensivos em mão de obra, como frigoríficos, já está tendo vários relatos de fechamento de frigoríficos em função de pessoas contaminadas dentro da planta. Por outro lado, a gente também tem uma especialização muito forte na produção de commodities agrícolas, que é um setor altamente mecanizado aqui no Brasil, a produção, né, de alguma forma, utiliza muito pouco mão de obra, né, o contato da mão de obra ela é bastante mecanizado, e isso reduziu o impacto nessa produção. Houve também, e aí eu acho que é um ponto crucial para a gente investigar e fazer pesquisa, e eu já estou vendo muitas chamadas nesse sentido, muitas redes de pesquisas internacionais, um aumento em alguns problemas pré-existentes.
a questão das perdas e desperdícios, essa ruptura entre a produção e a distribuição, entre o downstream, está fazendo que tenha um aumento, né, de perdas e desperdícios nas áreas rurais. Então, a gente tem vários também relatos e evidências. A Conab está fazendo um levantamento aqui, por exemplo, na área do Cinturão Verde de São Paulo, com perdas de 70%, que é da produção de hortaliças sendo, né, praticamente apodrecendo, porque não está tendo demanda, eles não têm para quem vender, e isso é um problema também social. Outro problema social de um país com uma grande desigualdade como o Brasil, que é a insegurança alimentar e nutricional. Então, isso também, hoje mesmo, acho que saiu no estado de São Paulo, é uma preocupação na cidade de São Paulo com as questões do isolamento, de ter uma revolta, né, dessa população que está passando fome. Ontem teve uma manifestação forte em Santiago, que são pessoas que não estão tendo acesso ao alimento. E quando estão tendo também essas cestas básicas, muitas vezes não tem o teor nutricional. E crédito. Muitas das políticas têm sido redirecionadas para ações de curto prazo, mas crédito de próximas safras também é uma questão aí que tem surgido, uma preocupação. Existe, eu acho que no longo prazo, mesmo na área de commodities, uma redução da demanda internacional, né, uma queda na renda dos países desenvolvidos, então Europa, Estados Unidos, vai ter uma recessão, vai afetar os nossos produtos, mesmo as commodities. E acho que a Suzana já trouxe algumas estratégias de mitigação que na cadeia de alimentos são bastante apropriadas, como o desenvolvimento de cadeias de suprimentos locais, cadeias mais curtas, aumentar a diversificação de fornecedores e também a distribuição digital, né, plataformas digital para tentar, de alguma forma, reduzir essa ruptura, aproximar o produtor e o consumidor fora desses canais de distribuição tradicionais. A gente está vendo aí uma criação, desenvolvimento de novos modelos de negócio. Então, acho que esses são alguns pontos que eu queria trazer de como essa pandemia e esse contexto e essas questões que os colegas colocaram podem ser interpretados ou exemplificados na cadeia de alimentos. Agradeço, então, essa oportunidade dessa fala, passo para a Márcia e fico à disposição depois para responder questões mais específicas sobre essa minha fala. Obrigada. Obrigada, professora Luciana. E agora, então, vamos falar com a professora Juliana Bononi sobre as questões de cadeias de suprimentos no setor público. Bom dia a todos. Obrigada, Márcia, por organizar o webinar. Eu acho que é interessante a gente discutir esses tópicos por diferentes perspectivas, e a minha fala vai um pouco na linha da Luciana, né, trazendo um pouco das reflexões da Suzana e do Eli para o contexto de cadeias públicas, que são, na verdade, os prestadores de serviço e de insumos que estão ligados com a prestação de serviços públicos, como educação, saúde, limpeza pública e assim por diante, né? Eu acho que a crise do Covid, ela deixou claras duas coisas em relação às cadeias públicas, poderia-se dizer. Uma delas, a Suzana e o Eli reforçaram na fala deles, é a questão da flexibilidade, né? Nigel Slack falava para a gente lá em 95 de flexibilidade de escopo e de resposta. E as cadeias públicas estão tendo que ter flexibilidade nesse momento. Se a gente for pensar em relação à cadeia de saúde, mesmo a saúde pública, quantas ações foram tomadas para responder a pandemia, né? Ou seja, mudar a regulamentação de uso de EPI, permitir que os EPIs sejam utilizados além do shelf life, permitir que haja reuso de EPI, protocolos para isso, pegar um avião da Gol ou da TAM para ir buscar EPIs na China, né? Fornecer permissão para que destilarias e fábricas de cerveja produzissem álcool gel, construção de hospitais, né? Aqui no Brasil, os hospitais de campanha para casos de média gravidade, média e baixa complexidade, operadas por OSs, e aí também autorizações em relação a novos respiradores. Isso no nível de saúde, mas eu acho que várias prefeituras e o Estado estão passando por isso, com diferentes tipos de serviço.
A Prefeitura de Franco da Rocha, por exemplo, criou um iFood para os vendedores locais de comida, né, para a tia do pastel, para o pipoqueiro, porque essas pessoas não tinham como não vender mais esses produtos por causa de falta de renda, né? Então, uma necessidade de tomar várias ações diferenciadas para tentar conter ou lidar com a falta de demanda ou a situação de isolamento que a gente está vivendo. Além disso, a flexibilidade de resposta, né, que a gente vê, também é a questão que tudo isso tem que ser feito num curtíssimo espaço de tempo. Curtíssimo espaço de tempo, a gente pode pegar o exemplo do auxílio emergencial, sem querer entrar no mérito de valores, se foi bem feito ou mal feito, mas, querendo ou não, em uma semana o governo baixou a regulamentação, definiu como que o auxílio ia ser feito, e a Caixa Econômica Federal teve 2 semanas para implantar isso, né? Em 2 semanas, fornecer auxílio para 500 milhões de brasileiros, 50 milhões de brasileiros, né? Sendo que 1/5 disso não tinha conta na Caixa, não tinha cadastro nenhum junto ao governo, então teve que criar um sistema para obter o cadastro dessas pessoas. Pessoas sem conta corrente, pessoas sem conta na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, então tiveram que ser criadas poupanças virtuais, tá? Talvez a grande parte dos problemas aí do auxílio emergencial tenha sido o baixo uso de parcerias, né? Eles, por exemplo, essa semana mesmo, o governo federal falou que não queria utilizar fintechs para facilitar o acesso das pessoas a esse auxílio, tá? Isso eu acho que me leva ao segundo ponto que é relevante em relação ao que a pandemia expôs nas cadeias públicas. A necessidade de trabalhar com parcerias, né? E aqui eu não estou falando de vou terceirizar o serviço, o governo terceirizando o serviço para algum prestador de serviço. Aqui sim é o governo atuando como um articulador dos diferentes parceiros interessados em ajudar. Que nem, por exemplo, o governo do Estado de São Paulo fez, por meio da Secretaria de Educação, de criar o Centro de Mídias, que é para dar aulas online e videoaulas para os alunos da rede pública, tá certo? Ou seja, não ia bater mais tempo para cumprir o calendário, foi necessário, então, criar esse serviço de aula virtual que as escolas particulares já estão fazendo há muito tempo. Mas isso só foi viabilizado pelas parcerias que o governo do estado conseguiu fazer, como, por exemplo, a empresa do software, a IPTV, desenvolveu a plataforma. TV Cultura vai fazer o broadcast disso em 2 canais, também parabólica e assim por diante. Você tem várias empresas e pessoas doando conteúdo para essas aulas online, né? E você tem a Secretaria de Educação pagando a Vivo, TIM, claro, para que o pacote de dados dos estudantes não seja consumido durante. Então, você veja que são várias empresas envolvidas nessa viabilização desse serviço emergencial que foi criado, tá? Então, é a questão da flexibilidade e parcerias como meio de viabilizar essa flexibilidade no curtíssimo prazo. Agora, eu acho que assim, o que fica depois disso? Sem dúvida nenhuma, as cadeias públicas sempre foram orientadas para eficiência a baixo custo por causa de restrições orçamentárias. Mas, como ele trouxe, assim, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter uma necessidade de manter esse músculo de flexibilidade para crises futuras, né? O quanto que vai ser possível manter isso ou não, é uma coisa que a gente ainda vai ver. Mas eu acho que uma coisa que vai ficar é a tendência do Estado, como um todo, trabalhar por meio de parcerias para executar serviços ou prestar serviços. Por quê? Porque se viu que é uma forma mais fácil de executar. Então, não simplesmente terceirizo ou subcontrato para uma OS, o que eu tenho que fazer, mas eu, Estado, trabalho como articulador da prestação desses serviços, né? Então, eu viabilizo isso por meio de regulamentações, o financiamento, mas também eu encontro esses parceiros, eu faço esses parceiros trabalharem, eu crio mecanismos de comunicação para esses parceiros se integrarem, né? E dentro desse escopo, eu acho que como perguntas de pesquisa, a gente poderia ter, será que esse modo de parcerias é mais eficiente do que outros modos de atuação, né? Do que terceirizar tudo ou subcontratar tudo? Será que se eu trabalho com esse modelo de parceria no âmbito estadual, federal ou municipal, eu tenho benefícios efetivos? Porque agora, no momento de Covid, está todo mundo querendo ajudar, né?
todo mundo está unido numa causa maior, que é resolver passar por essa situação. Mas depois, os interesses passam a ser próprios de novo, né? Não tem mais esse interesse coletivo de auxílio. Então, será que depois, quando a gente não tiver num contexto de pandemia, a gente ainda vai conseguir executar isso também por meio de parcerias, que nem a gente está conseguindo fazer agora, né? E acho que, por fim, pensando nas capacidades que isso gera também nos próprios parceiros que fazem parte dessas redes, né? Ou seja, qual que é o impacto dessas parcerias para os parceiros? Eles são capazes de trabalhar melhor, de obter melhores resultados, desenvolver melhores serviços, quando há essa articulação do Estado ou não, o Estado acaba afetando a articulação deles, né? Aquela lógica de talvez se é feito na iniciativa privada é melhor ou mais fácil. Então, acho que essas são algumas coisas que a gente precisa entender mais a fundo e que surgem como oportunidade de pesquisa para a gente, né? Se vamos manter essa questão de ter uma certa flexibilidade e se esse modelo de parcerias realmente vai se manter, como que a gente vai tornar esse modelo mais eficiente, mais efetivo, para que ele venha a ser o padrão no futuro. Então, acho que é isso, pessoal. Depois a gente discute mais com as perguntas. Obrigada. Obrigada, professora Juliana. Bom, pessoal, então agora nós vamos iniciar o nosso debate de perguntas e respostas. Nós selecionamos algumas perguntas e fizemos um cluster de perguntas que se assemelham. E vamos começar, então. Tem uma pergunta aqui, várias perguntas que foram realizadas sobre a questão da regionalização das empresas. Então, essa pergunta, professor Eli, o pessoal, eles gostariam de saber, você acredita que a regionalização deve ser uma alternativa de governos para abreviar a crise? Mas como isso vai acontecer em países emergentes, nos quais essas cadeias não existiam previamente? Essa é uma questão. E uma questão também muito debatida e muito perguntada aqui foi a questão do just in time. Você acredita que o just in time ele vai ter alguma alteração nesse movimento que nós estamos vivendo agora? Ok, obrigado pela pergunta, ótima questão. Eu acho que, assim, dividindo em duas partes, na primeira sobre a questão, né, o que os países emergentes poderiam fazer. Eu acho que o primeiro olhar vamos falar sobre os países desenvolvidos. Então, nós já vimos assim, países como o Japão, que estão apostando nessa questão de trazer de volta os países escandinavos também suas empresas. O Japão, a política começou depois da Covid, claramente, né? Então, retirada de unidades fora do Japão e retornar. E no caso dos países emergentes, lógico que muitas vezes os governos não têm a mesma capacidade de investimento que esses países desenvolvidos, mas tem algumas questões que já estavam presentes, né? Então, pegando o caso da Índia, a Índia já estava tentando, então, naquelas cadeias que ela participava como um player, em cadeias globais como TI, em agregar valor e começar, então, a assumir outras etapas do processo produtivo que ficavam nos países industrializados e eles ficavam com a parte de menor valor agregado. Então, para países emergentes, certamente nessas cadeias que já existem e que o país ainda tem uma posição secundária, uma mudança de governança ou uma participação em etapas do processo de maior valor agregado seria uma das alternativas. Então, no caso do Brasil, nós temos já alguma tradição, por exemplo, em commodities agrícolas. Café tem feito um movimento de criar então um produto de maior valor agregado no mercado internacional. Outras commodities, como os sapatos, também têm feito esses movimentos de criar marcas nacionais e expandir, então, a nossa atuação. Especificamente nesse momento, setores que foram muito afetados, como setor de equipamentos hospitalares ou medicamentos, já existem alguns movimentos no Brasil aqui de empresas redirecionando seus processos produtivos, adaptando para essa demanda específica que, com o tempo, pode, então, se manter mesmo depois do processo agudo aqui da pandemia. E, por fim, a questão sobre a regionalização e just in time,
Certamente, quando você tem uma produção mais regionalizada, ou seja, os fornecedores mais próximos, facilita os processos de just-in-time, porque nesse caso, como a Juliana já tinha colocado, né, a flexibilidade é bastante importante, então você tem ganhos de flexibilidade pela proximidade, e, consequentemente, você tem ganhos também de entregas mais confiáveis, que é o ponto fundamental aí do processo de just-in-time. Tá? Seriam esses pontos aí, se houver alguma dúvida, eu posso complementar. Ok, muito obrigada, professor Eli. Continuando com as perguntas, professora Suzana, qual é a relação entre flexibilidade e resiliência? Investir em flexibilidade leva à resiliência ou ela é uma forma de mitigação? E uma segunda pergunta, você acredita que a transformação digital será reforçada nas empresas como forma de ajudar na reconfiguração dos recursos e, desta forma, influenciar o aumento da resiliência nas cadeias de suprimento? Ok, obrigada pelas perguntas. Facinhas. Simples, não tão simples. Bom, vou para a primeira, falando sobre a questão de resiliência e flexibilidade. Se eu for responder com base na literatura, a flexibilidade, nas suas mais diversas formas ou manifestações, que pode ser por, às vezes, alguns autores até chamam de redundância, né? Você ter excesso de estoque, excesso de capacidade, às vezes se confunde com a própria agilidade, para você ter uma flexibilidade que permita você ajustar e tornar mais ágil a sua operação. Segundo a literatura, ela é uma das capabilities, um dos elementos necessários para você ter resiliência. A pesquisa tem mostrado, e esses diversos profissionais que eu conversei agora, nesse momento de Covid, que a flexibilidade está sendo o que eles chamam da principal competência. Eles chamam de competência, né? Em todas essas entrevistas eles falaram, olha, a principal competência que a gente precisa ter para ser resiliente numa época como essa, num contexto de uma pandemia global que está afetando toda a nossa cadeia, em todos os pontos da cadeia, né? Na ponta, nos fornecedores, nos diversos fornecedores, na distribuição e na relação com o cliente. Então, eles falaram que a competência essencial para você ser resiliente é a flexibilidade. Agora, basta só flexibilidade para ser resiliente? Não. Isso fica muito claro pela pesquisa em estudos anteriores, isso ficou mais evidente agora na pandemia. Há uma necessidade muito grande por trás de toda essa flexibilidade de uma parceria, isso que a Juliana mencionou dos parceiros, a importância dos parceiros, a importância da confiança. A palavra confiança apareceu em vários momentos nessas entrevistas que eu fiz. Todos eles falam, olha, a gente precisa cuidar do parceiro, nós estamos entendendo que agora é o momento que nós vamos perder dinheiro em algumas operações, vamos perder dinheiro em algumas regiões, mas vamos manter os parceiros que nós consideramos essenciais para que as operações continuem funcionando. Então, para que a cadeia seja resiliente. Então, a flexibilidade aparece como a competência essencial ou como elemento fundamental de uma cadeia resiliente, mas não o único. Tá? Se eu respondo a primeira pergunta. A segunda pergunta, com relação à transformação digital, ela apareceu em todas as falas, inclusive, principalmente nas falas de pequenos e médios empresários e profissionais que eu tive a oportunidade de entrevistar, de receber esse feedback. A transformação digital foi essencial, segundo eles, principalmente para os pequenos negócios, que se aproveitaram de uma tecnologia que estava mais acessível, onde eles conseguiram ter contato, acesso e chegar na ponta, né? Principalmente o que a gente chama do last mile também. A transformação digital foi fundamental para as grandes empresas nesse last mile. E algumas dessas empresas que eu conversei, que são as maiores e multinacionais, duas delas já mencionaram a questão de estar trabalhando com simulações e com o que a gente chama de twin supply, ou twin chains, onde você reproduz no ambiente virtual
a sua cadeia e o mapeamento da sua cadeia. Muito interessante, uma dessas respondentes falou que eles já tinham vivido essa experiência quando houve a crise dos caminhoneiros no Brasil, de perceber que eles precisavam ter toda a cadeia, todo o processo mapeado, a ideia de visibilidade da cadeia. E eles fizeram esse exercício quando ocorreu a greve dos caminhoneiros, e agora uma outra empresa já mencionou de estar fazendo isso, só que se valendo também da tecnologia ou da facilidade de lidar com simulações ou com a reprodução das cadeias no ambiente virtual. Então, sim, eu acredito que hoje, para uma cadeia ser resiliente, uma outra competência nova, uma capability, um elemento, como preferir chamar, fundamental para a resiliência, vai ser essa habilidade de incorporar a transformação digital aos negócios. Espero que tenha respondido aí. Muito obrigada, professora Suzana. Agora eu tenho algumas perguntas para a professora Luciana. Luciana, como você vê, no médio prazo, o reflexo da elevação do atrito da relação Estados Unidos e China para as cadeias de alimentos do Brasil, especialmente as commodities que são as mais exportadas, como soja, milho, carne? Você acha que isso afetaria, de alguma forma, o agronegócio do Brasil? E como você vê o papel da mudança do comportamento do consumidor, né, que são consumidores que estão mais conscientes, e você acha que esse comportamento do consumidor mais consciente irá reduzir a demanda em diferentes áreas do setor de alimentos? Ok. Bom, duas perguntas, né, bem distintas, uma Isso. mais ligada às questões macro e outra focando no consumidor, mas agradeço, perguntas interessantes. Eu acho que da disputa dos Estados Unidos e da China já houve essa incerteza em relação à sobrevivência ou ao papel da Organização Mundial do Comércio. Né? 2 anos atrás, eu participei de algumas atividades lá em Genebra, e já havia assim, um lobby muito forte da posição do Roberto Azevedo em tentar reduzir este conflito, né, e principalmente a posição do Trump, que a China realmente dominou o comércio internacional. E eu acho que para o Brasil, no caso de alimentos, os Estados Unidos é muito mais um concorrente, a gente produz as mesmas commodities agrícolas que os Estados Unidos, e a China é nosso grande comprador. Então, essa disputa entre eles, no caso de alimentos, eu não vejo que afete tanto, porque o comércio, o grande parceiro hoje, né, importador, tem sido, tanto que agora no retorno a China tem comprado soja, né, o complexo carne, que são produtos que os Estados Unidos também produzem com bastante produtividade, qualidade. Então, eu acho que essa questão, no curto prazo, para o setor de alimentos, não afetaria. O que afetaria seriam as políticas por trás disso, políticas industriais do governo norte-americano, de fechar alguns outros mercados que para nós seriam estratégicos, em relação né, às parcerias com os Estados Unidos, pelo Brasil ser um grande fornecedor de alimentos para a China. Então, na área de negócio internacional, né, de negociações, sempre tem o toma lá da cá. Eu acho que essas questões políticas podem sim afetar, depende de como o Brasil se posicionar. No momento, o posicionamento do Ministério de Relações Exteriores é muito alinhado aos Estados Unidos, né? Esse governo está muito alinhado aos Estados Unidos, até arriscando a perda da parceria comercial com a China, inclusive, né, com aí alguns depoimentos de ministros contra a China, que é super importante no comércio internacional. Então, acho que as questões políticas, sim, podem afetar, mas do ponto de vista de racionalidade econômica, não iria, porque a gente tem esse direcionamento muito forte de ser um grande fornecedor de alimentos e subsidiando aí todo o crescimento chinês. Bom, a outra questão, se haveria uma mudança de comportamento do consumidor depois da Covid, é isso, né, Márcia?
Uhum. Seus consumidores, eles, com esse comportamento, eles alteram o comportamento? Eu acho que vai ter uma grande mudança em relação à renda. Eu acho que nós também, como consumidores e os consumidores de países envolvidos, estamos percebendo que a gente não precisa de tantas coisas, né, para viver em termos de consumo. Vai ser, acho que, um consumo mais sustentável. E eu acho que também nos grandes centros urbanos está tendo, pelo menos, uma priorização ao comércio local, ajudar os pequenos e médios, porque com o fechamento desse sistema de cafés e restaurantes, a venda de alimentos que tem crescido ficou concentrada no varejo, no grande varejo. Esse é o que está mais ganhando dinheiro, né? Então, a gente vai nas grandes cadeias, no Pão de Açúcar, no Carrefour, ficou concentrado ali porque a gente está consumindo em casa, mas eu acho que está tendo um movimento muito forte via mídias sociais, de compras diretas, de compras de pequenos, compras de produtores locais, de pequenos cafés que estão tentando sobreviver. Eu acho que isso pode ser uma mudança do ponto de vista do que a gente vai valorizar, né? Eu acho que não no curto prazo, porque hoje a gente só está tendo acesso mesmo ao grande varejo alimentar. Mas eu acho que as pessoas estão percebendo a importância que isso tem afetado as pequenas e médias, e essas empresas também, elas têm tentado se reinventar, né? Entraram em vendas online, entraram em estratégias de relacionamento com o consumidor. Então, eu acho que no longo prazo, acho que pode ter uma valorização do consumidor em ser mais sustentável, em comprar menos, em comprar daquele pequeno, pensar na questão da inclusão social, produtos de melhor qualidade nutricional, né? Mas hoje o que a gente vê é quem está ganhando dinheiro é o grande varejo alimentar. Hoje todo mundo vai e compra no supermercado, ele não tem a concorrência. As próprias feiras, aqui em São Paulo, as 890 feiras ainda estão vendendo, mas muito pouca oferta, pouca gente comprando, até pela questão do risco, né? Então, eu acho que, mas eu sou otimista nesse sentido. Eu acho que toda essa pandemia está fazendo a gente repensar nossos valores, nossas formas de consumo, nossa forma de produção, e a gente espera sair um pouco melhor, como consumidores também, né? Fazendo escolhas mais sustentáveis. Acho que é isso. Ok. Muito obrigada, Luciana. Então, vamos para a professora Juliana. Juliana, nós temos aqui duas perguntas que representam a grande maioria das perguntas enviadas. A primeira é, na sua opinião, qual é a nossa capacidade, no caso, Brasil, de coordenar os recursos multidisciplinares, envolvendo o público e o privado, para gerarmos melhores planos de mitigação? Quanto você acha que a academia está próxima aos governos para a discussão desses planos? E uma segunda é a questão dos riscos, né? Grandes empresas, elas trabalham com gestão de risco. No caso de empresas governamentais, isso não é uma realidade. E a pergunta é, como que as empresas, sem analisar a questão de riscos, elas podem acabar com alta, por exemplo, o que aconteceu agora, uma alta concentração de suprimentos médicos, como foi o caso dos respiradores, extremamente crítica para o setor público, mas sem plano contingencial. Bom, obrigada pelas perguntas. A primeira só para retomar, a capacidade que o Estado brasileiro tem de lidar com essas parcerias, certo? Tá? Bom, eu acho que essa pergunta ela é difícil de se responder de uma maneira genérica, né? Eu acho que depende muito de qual esfera que você está trabalhando e também de qual ministério, qual secretaria, enfim. Por exemplo, se você desce no nível menor de prefeituras, que nem esse exemplo que eu dei da prefeitura de Franco da Rocha, sem dúvida nenhuma, a capacidade de lidar com essas parcerias é um pouco menor. Tanto é que grande parte da atividade, eles que estão fazendo internamente, eles só têm a parceria para o desenvolvimento do software.
Então, realmente, se você não tem uma experiência prévia como gestor público de trabalhar com esses parceiros, é difícil, porque você precisa muitas vezes alinhar os interesses. Por outro lado, quando você sobe para alguns níveis mais elevados ou para alguns ministérios específicos, como é o caso do Ministério da Saúde, o mesmo caso da Secretaria de Educação aqui de São Paulo, aí o nível de habilidade para gerenciar essas parcerias acaba sendo um pouco melhor. Até mesmo porque, se você olhar a Prefeitura de São Paulo, ela tem um histórico já de terceirização de serviços, um histórico de trabalhar com OSs, projetos que deram sucesso, que tiveram sucesso na implementação de OS, trabalho com as OS. Então, essa capacidade já existe e é facilitada quando você tem um contexto de crise e precisa, então, trabalhar com parceiros de mercado. Então, não acho que dá para responder isso no nível Brasil. É muito variado. O que eu acho que a gente poderia dizer é que, à medida que você vai para prefeituras menores e menos estruturadas, aí sim acaba ficando mais difícil de lidar com isso. E eu acho que não só de gerenciar parcerias, mas também de implementar ações que são importantes para viabilizar flexibilidade na cadeia, né? Que nem mexer em regulamentações, mudar, fazer uma lei, enfim, a rapidez com que você faz a lei. Então, tudo isso vai variar da capacidade de gestão, eu acho, que do órgão público que está envolvido. Né? Então, acho que esse é um ponto. A segunda pergunta, Márcia, se puder só me ajudar a lembrar ela. As suas perguntas foram longas. As minhas perguntas foram compridas. A segunda pergunta, ela envolve a questão de planos de contingência. A pergunta, ela refere-se a grandes empresas, elas possuem setores de riscos, de avaliação de riscos, já o governo, não necessariamente. Então, como que você vê essa questão de riscos no governo? Gerenciamento de riscos no governo, no setor público. Tá. Eu acho que, de novo, eu sigo a mesma linha de raciocínio. Eu acho que depende também um pouco, né? Tive a oportunidade de trabalhar com as Forças Armadas e nas Forças Armadas a gestão de riscos é uma coisa bastante presente, né? E aí, de novo, se eu vou para uma prefeitura do interior, talvez, do Rio de Janeiro, pode ser que realmente lá você não tenha essa capacidade de gestão de risco. De forma geral, a gente pode admitir que, comparado talvez com a iniciativa privada, a capacidade de gestão de risco seja menor. E por isso que eu falei na minha fala que o que vem depois que é importante, porque nesse momento a gente está numa situação atípica. Veja bem, a maioria das parcerias, das compras, estão sendo feitas sem licitação. Os parceiros estão querendo ajudar, tá certo? Porque ou eles têm recurso ocioso, ou eles têm interesse de, no futuro, conseguir um contrato público. Então, esse momento que a gente está trabalhando, mesmo que não esteja sendo feito uma gestão de risco ou uma antecipação, ok, porque a gente está trabalhando num momento atípico. Eu acho que o problema é o que vem depois, né? E nesse momento que a gente precisa ver e desenvolver essa capacidade de gerir riscos na área pública. Por quê? Porque é isso que vai falar quais serviços que eu preciso manter para ter flexibilidade e quais serviços que eu criei aqui durante a pandemia ou a capacidade que eu criei durante a pandemia, eu posso deixar de lado porque foi uma coisa específica, talvez, desse momento. Então, essa talvez seja uma oportunidade de pesquisa interessante, né? Identificar qual que é o músculo que o governo precisa desenvolver e qual que é o músculo que o governo não precisa desenvolver. Eu acho que gestão de riscos, sim, seria uma coisa interessante de ser desenvolvida na área pública, mas levando em consideração de que isso não é homogêneo, né? E que também é custoso, tanto a resiliência quanto a gestão de riscos traz custos. E será que a gente vai ter orçamento para isso? Então, eu acho que são várias variáveis que precisam ser conciliadas aí também na hora que a gente for pensar em relação ao que fica depois desse cenário de pandemia. Ok. Obrigada, professora Juliana. Eu tenho uma pergunta agora, uma pergunta aberta, aí quem puder nos responder, por favor, é a questão do relacionamento entre empresa e fornecedor. Existe todo um estudo sobre buyers, suppliers,
E a pergunta, ela fala sobre a fragilidade desse relacionamento, principalmente com os pequenos fornecedores, com relação a questões financeiras. Como que vocês avaliam essa questão buyer-supplier neste momento de pandemia que nós estamos vivendo, e no qual muitos pequenos fornecedores estão inviabilizados financeiramente, e isso em todos os setores, né? Tanto o público, o alimentício, enfim, em todos os setores. Como que vocês veem isso? Posso começar, porque isso foi um dos pontos que me chamou bastante atenção nessas entrevistas que eu fiz com alguns profissionais aí no mercado. Todos estão com muito medo de ter uma ruptura ainda maior nas suas cadeias se esses pequenos fornecedores quebrarem. Além dos fornecedores, eles estão com muito medo também de ter problema com os funcionários. Em alguns desses que eu conversei, eles têm fábricas e as fábricas estão funcionando e eles dependem da entrega de alguns pequenos fornecedores aqui no Brasil. E outro, eles dependem da parte de distribuição de também pequenas empresas que atuam nessa distribuição em algumas partes do Brasil. É uma preocupação recorrente e uma dessas empresas mencionou que eles estão criando um fundo para esse fim. Mas é uma empresa multinacional que tem bastante recurso e uma empresa que colocou também o fato dela ter operações nos 4 continentes. Então, eles conseguem uma operação bancar a outra num período que a outra está em déficit. Essa é uma facilidade. Mas no caso de pequena e média empresa que eu conversei, os dois estavam muito preocupados com essa questão pela dificuldade de acesso ao crédito. Eu não sei se algum de vocês, talvez a Juliana possa mencionar sobre essa questão, mas eles estavam bastante preocupados com o crédito limitado no Brasil e com a disparada do dólar, que já afetou os custos. Eles já tiveram, mesmo no meio à pandemia, alguns já tiveram que repassar o aumento dos custos, então eles estão tendo essa dificuldade de lidar com pequenos fornecedores na iminência deles fecharem ou quebrarem. As grandes empresas que conseguem estão suportando, ou dando algum recurso emergencial, mas eles não conseguem prometer que isso persista pelo médio prazo. Eles precisam de outra solução e aí começam a falar da importância do governo e de ajuda do governo que precisa chegar principalmente para esses pequenos e médios produtores. Eu vou só complementar, porque daí eu acho que a Juliana pode falar da percepção, porque eu acho que tem o que para mim tem me sensibilizado bastante durante essa crise, é a agricultura familiar. Então, a agricultura familiar, ela trabalhava ou via mercado, né, vendendo aqui CEAGESP, SEASA, enfim, feiras. Alguns mais especializados, como orgânico, tinham parcerias com restaurantes, então estavam trabalhando direto com cadeias de restaurantes, e muitos vendendo para o sistema público. Então, o sistema, né, de merendas escolares, hoje as escolas estão fechadas, então as crianças não estão comendo, não tem a refeição da escola, né, para essa população vulnerável, e esses agricultores também não estão entregando, não estão tendo renda. Então, existia nas compras públicas um percentual para a agricultura familiar, e muitas dessas famílias vendiam para esse sistema público. Está tendo um redirecionamento do Ministério da Agricultura para aumentar, para absorver, mesmo que isso não vá para as merendas, não vá para a escola, mas para ser distribuída nas cestas básicas. Mas é um sistema, né, público, burocrático, enfim. Então, eu acho que esses pequenos fornecedores, poucos tinham essas parcerias, né, da agricultura familiar, eles não têm escala, não têm condições de entrar num grande varejista, eles estão à deriva, e é um problema social, porque são famílias, muitas vezes, nas periferias das grandes cidades, que vão sair e vão vir para as grandes cidades, né,
enfim, tentar sobreviver de alguma forma, porque eles não têm condições de... E eles estão pedindo, o governo está se mobilizando, existe um comitê gerenciando isso no Ministério da Agricultura, mas o sistema é moroso, é bastante moroso, é complexo. Então, esse também eu acho que é uma coisa que tem me sensibilizado e a gente tem tentado atuar nessa frente, via até o Centro de Excelência Logística, né, o CELOG da GB, e a gente até já conversou com a Juliana. Enfim, esse é um sistema que depende, nesse momento, de um apoio de compra pública. Então, fazer esse reforço. Eu gostaria de complementar apenas, assim, trazendo uma outra visão. Acho que assim, o governo também vai ter seus limites, né? Nem tudo vai ser possível ser dependente do governo. E já existem vários estudos falando sobre supply chain finance, ou seja, que os grandes players ou aqueles que têm governança das cadeias atuando como financiadores. O próprio agronegócio brasileiro já existe algumas empresas fazendo isso há alguns anos, né? Então, elas financiando o médio produtor, por exemplo, com restrições de crédito nos bancos, essas empresas compram antecipadamente a produção e investem até em alguns tipos de produção, como em setores de aves e suínos. Então, já existe isso no Brasil, no setor de agropecuária, talvez alguns setores possam avançar também. O ano passado, durante a missão que nós fizemos na China, teve algumas apresentações lá que abordaram a questão do supply chain finance na China. Grandes empresas da China estão fazendo isso, principalmente para desenvolver fornecedores nos países como Vietnã e Filipinas, e é uma discussão presente, ou seja, nesse momento que a pandemia está tão aguda, né, a situação dos fornecedores é muito precária em algumas situações e talvez não apenas o governo possa fazer isso, mas algumas empresas também vão investir ou vão financiar a produção desses fornecedores. Bem, seria isso. Bom, eu acho que só para complementar, acho que o Eli falou, concordo, eu acho que temos essa dificuldade grande da dependência 100% do Estado, principalmente quando entra na questão da linha de crédito. Eu conversei com alguns empreendedores mesmo, e eles falaram que realmente as linhas de crédito, elas estão, não é nem questão de uma disponibilidade, mas é você ter acesso a elas por causa de requisitos burocráticos, e que, num curtíssimo prazo, é difícil você mexer nesse tipo de coisa, né? Na verdade, é muito, até, não diria impossível, mas, assim, são requisitos que os próprios bancos colocam, por questões de saúde financeira de banco, são vinculados com regulamentações que os bancos têm. Então, tem tantas interconexões que acaba sendo difícil você mudar isso. Uma outra alternativa, que nem a Luciana falou, é a questão das compras públicas. Mas você não é tudo que você consegue financiar por meio de compras públicas, né? Porque, primeiro, você tem uma restrição de orçamento do órgão público em relação à compra, e outra coisa, muitas vezes você precisa ter legislação vigente que permite você utilizar a compra pública como ferramenta de impacto social, que tenha um objetivo de melhoria social e econômica. Então, de novo, você para numa questão de que você precisaria ajustar regulamentações, e acaba sendo difícil também. E aí eu acho que vem a lógica de priorização, né? O que eu, como órgão do Estado, consigo fazer, então vou fazer isso, e o que não dá, e aí isso acaba ficando. Então, acho que também é um motivo pelo qual acaba sendo difícil falar dessa questão de crédito, e a questão do supply chain finance talvez seja um caminho mais uma alternativa, talvez, mais rápida para isso. Bom, muito obrigada, professores, professora Luciana, professor Eli, professora Juliana, professora Suzana. Nós estamos vivendo uma crise, a crise do coronavírus é uma crise humanitária, e ela expõe a vulnerabilidade das cadeias de suprimento, e algumas empresas, eu acho que nem imaginavam fazer parte dessa crise toda. É preciso uma reconfiguração das cadeias, com certeza, e é preciso flexibilidade e resiliência, não só como práticas organizacionais, mas eu acredito que como parte da cultura das organizações. Eu acredito que nós vamos ver uma nova reestruturação dessas cadeias, e é um momento de pensar
e refletir sobre os negócios no mundo de uma forma geral. Nós estamos finalizando o nosso evento. Esse evento foi muito produtivo. Eu agradeço todas as perguntas que foram encaminhadas. Nós buscamos responder as mais recorrentes e, por uma questão de tempo, infelizmente, a gente não consegue responder a todos. Vou passar a palavra para a professora Suzana e, mais uma vez, muito obrigada aos professores, painelistas e aos participantes. Obrigada, Márcia. Obrigada por conduzir tão bem aí. Obrigada a todos os painelistas, né, que concordaram em participar. Todos acordaram cedo no feriado aqui em São Paulo, feriado de última hora, mas vocês podiam estar dormindo um pouquinho mais. E um obrigado super especial a todos vocês que participaram, estavam aí assistindo, mandando perguntas. As apresentações já foram disponibilizadas. Depois nós vamos disponibilizar também a gravação desse webinar no YouTube. Eu convido também todos vocês para visitarem a página da nossa linha de pesquisa, Gestão de Operações de Sustentabilidade, está na página da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo. Vai ser um prazer ter vocês ali passeando pela página, conhecendo um pouco mais da pesquisa que cada um aqui dos professores está fazendo. Tem outros professores que, infelizmente, não puderam participar hoje do webinar, mas que também participam da nossa linha de pesquisa. Então, visitando a nossa página, você consegue ver o nosso currículo, as pesquisas, nossos interesses de pesquisas. E eu também queria convidar todos os mestrandos ou os que têm interesse em fazer mestrado e doutorado, que visitem a nossa página. Nós vamos abrir o processo seletivo para o programa de mestrado e doutorado agora em junho, e esperamos ter também novos e bons candidatos. Muito obrigada pela participação de vocês. Fiquem todos bem, todos seguros. Foi um prazer rever vários aqui nesse webinar. Grande abraço. Tchau, tchau. Professores, vocês querem fazer algum último agradecimento? Não, acho que... Agradecer a participação de todos. Não, obrigado a todos também. Bom dia e cuidem-se, né? Eu, na verdade, eu até queria fazer um convite, aí, um desafio, já que a Márcia desafiou a Suzana para a gente montar o webinar, para o ENAPAD a gente tentar fazer alguma coisa com professores, com colegas de outras instituições, olhando outros setores. Eu acho que esse tema só vai crescer, cada um aqui tem seus interesses. Acho que seria interessante, talvez, a gente propor um painel na nossa área que né, pudesse avançar, aprofundar essa discussão com alguns colegas de outras instituições, com outros setores. Então, até, não sei que dia que é o painel, mas é 25? Ontem encerrou. Perdi o timing, achei que seria. Mas desafio aceito, vou fazer a proposta científico, nós podemos fazer a proposta de um painel se o comitê científico concordar. A gente poderia fazer isso, tentar presencialmente, vendo os colegas que estão aqui no webinar, se sair, né, o presencial, tomando um cafezinho, conversando sobre esses temas. Legal. Vou até pedir que os colegas que têm interesse, se puderem me mandar uma mensagem no WhatsApp, eu posso verificar com o comitê científico e a oferta. Ainda temos espaço para mais uma atividade na nossa divisão. Vai ser um prazer organizar um webinar ou um painel, né, presencial. Vai ser melhor ainda, esperando que seja presencial mesmo em outubro. Então, tá. Um abraço para todos. Muito obrigada, abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado, tchau.